Porque o governo Lula pagou nos dias 11 e 12 de dezembro quase 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. De acordo com o sistema Siga Brasil, esse montante, pago em apenas 48 horas, representa um recorde histórico. O valor foi liberado justamente antes da sabatina de Flávio Dino ao STF e da conclusão da reforma tributária no Congresso Nacional. Com essa recente liberação, o governo federal desembolsou 39 bilhões de reais em emendas neste ano. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, Roberto Mota, governo desembolsando 10 bilhões de reais em emendas em 2 dias, 48 horas, antes, inclusive, da sabatina de Flávio Dino. A gente sabe que esse é um expediente muito usado pelo Executivo Federal quando tem algum desejo, quando precisa aprovar alguma matéria importante no Congresso Nacional. Não que seja compra de voto, mas tem uma relação de agrado, digamos ali, né? Provavelmente foi coincidência, né, Daniel? 10 bilhões, se eu não me engano, nesse ano de 2023 inteiro, o total liberado pelo governo até agora foi de 40 bilhões, se eu não me engano, por volta disso. Ou seja, um quarto desse dinheiro, um quarto do dinheiro do ano inteiro foi liberado em 2 dias. Provavelmente é mera coincidência. Agora, isso talvez ajude a gente a entender a importância do que aconteceu ontem no Senado. Eu percebo que muita gente não entende ainda. Eu percebo que muitos senadores não entenderam a importância do que estava acontecendo ali. Por que é tão importante esse processo de seleção dos juízes que sentam na Suprema Corte? Porque é uma realidade das democracias, das repúblicas modernas, aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, que decisões judiciais acabam se tornando políticas públicas. Então, uma pessoa que nunca foi eleita, que nunca recebeu nenhum voto, no Brasil e nos Estados Unidos, através de uma decisão judicial, tem o poder de influenciar políticas públicas. Tem o poder, às vezes, até de criar leis que não existem, através de uma decisão judicial. Isso se chama ativismo judicial. E eu repito, em inúmeros casos no Brasil e nos Estados Unidos. São os países que eu conheço melhor, pode ser que existam em outros países também. E muita gente propõe vários remédios para isso, né? Pelo menos um remédio está sendo discutido no Congresso, que é a história do mandato. Tem que colocar um mandato para os juízes da Suprema Corte, porque aí vai haver renovação. Mas isso não resolve nada. Isso só significa que vai haver maior rotatividade. Isso não vai tirar o poder dos magistrados de influenciar políticas públicas com as suas decisões, né? Determinar que determinada quantidade de drogas, se for menor do que isso, é usuário, se for maior do que isso, é traficante, ou decidir que aborto é uma questão de saúde pública e que todo mundo deve ter acesso. Só existe um remédio contra o ativismo judicial. Só existe uma solução que funciona em 100% dos casos, ela se chama autocontenção. E essa autocontenção, ela só acontece quando o magistrado está convencido de que há coisas nas quais ele não deve se envolver, porque esses assuntos dizem respeito ao executivo ou ao legislativo, né? Quem dizia muito isso nos Estados Unidos era o juiz da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, que dizia, de várias formas bastante engraçadas, que o juiz tem coisas que o juiz não tem que se meter porque ele não entende nada daquilo. Então, a única chance que a gente tem de tratar este mal do ativismo judicial é indicando juízes, magistrados que tenham a mentalidade correta, que tenham na sua cabeça o princípio da autocontenção. Por isso que uma sabatina como o que aconteceu ontem é tão importante para o país. Pena que muita gente não se deu conta disso. Agora, Cristiano Beraldo. Beraldo, essa liberação recorde de emendas parlamentares em 48 horas reforça para você a necessidade de criação de uma espécie de calendário para autorizar a liberação dessas emendas, para evitar justamente essa concessão atrelada a votações importantes?
É que acabar com a emenda, né? Não tem sentido, na minha forma de enxergar o funcionamento da República, que o Legislativo execute o orçamento, porque executa mal. Qual é o sentido de você reservar 40 bilhões de reais por ano para que senadores e deputados indiquem qual é a praça que eles querem fazer, qual é a rua que eles querem dar um banho de piche? Não tem projeto, tem simplesmente o uso de dinheiro público para fins eleitorais. E a gente precisa lembrar também daquele dinheiro público que é transferido a partir de emendas e que é roubado. Como o Zé Maria falou aqui já várias vezes, o deputado, às vezes, de um estado indica uma emenda para outro estado e indica também a empreiteira que vai executar a obra. Então, nós claramente temos um sistema que não funciona. O papel do deputado, do senador, é ir junto ao Poder Executivo, aos ministros, ao presidente da República, para militar a favor das prioridades da sua população. Mas isso tem que ser executado dentro de um plano maior. Nós não podemos ver dinheiro público brasileiro ser desviado a ponto de ter a cidade, que, se não me engano, fica no interior do Maranhão, que tem um número de dentes extraídos que é absurdo. É como se a população toda tivesse ficado banguela porque o deputado indicou ali uma emenda para extração de dente. Ora, a gente tem cidade no interior do Brasil que tem um número de consultas médicas maior do que a Coreia do Sul, que é o país onde a população tem mais acesso à consulta médica. Faz sentido isso? Não cheira a safadeza, a sem-vergonhice? E quando há safadeza e sem-vergonhice com dinheiro público, as coisas realmente importantes, as coisas realmente sérias, não são executadas. E se alimenta essa dinâmica, aonde, para proteger seus interesses de votação, o governo compra voto. É comprar voto. É um mensalão oficializado. Isso é inadmissível, isso é vergonhoso. O Brasil sequer tem maturidade institucional para ter esse instrumento que claramente faz dinheiro chegar no bolso e no eleitor daqueles que só estão pensando na próxima eleição. Esse sistema não funciona. Essa é a minha visão. Tinha que acabar com esse negócio de emenda para sempre. José Maria Trindade, para fechar esse assunto, Zé, quando se libera uma quantia importante, nessa ordem, 10 bilhões de reais, em um período de 48 horas, antes de votações importantes, isso suscita dúvidas, né, e muitos questionamentos por parte de quem analisa o funcionamento do Legislativo e também essa relação com o Executivo Federal. É possível afirmar que esse tipo de liberação tinha um objetivo específico, Zé? Daniel, os deputados e senadores são muito criativos para dar nó no orçamento e dar nó na legislação mesmo, né? É por isso que se cria o orçamento secreto. Quando se descobre a indecência do orçamento secreto, se faz a emenda PIX. Quando se descobre a indecência da emenda PIX, se inventa outra emenda. O Beraldo falou aí em 40 bilhões. Beraldo, 40 bilhões de reais, 38 bilhões, né? Quase 40 bilhões de reais em emendas parlamentares, elas arrebentam com a capacidade de investimentos do país, porque elas são pulverizadas, né? Um pouquinho em cada município. E aí vem aguentar, mas o deputado sabe a exigência do prefeito e de tal. É verdade, mas são pequenas coisas. E esses 40 bilhões, e aí eu não vou discutir a qualidade do governo, mas 40 bilhões na mão do governo central se constrói infraestrutura, porque esse é um bom gasto, esse é um bom investimento, é infraestrutura, que faz o Brasil crescer, que facilita o transporte de safra e assim por diante. 40 bilhões dá, mas se dividir entre todos os parlamentares não dá. Então, só esses 40 bilhões já faz o deputado rir de orelha a orelha. Estão ricos, distribuindo dinheiro, jogando dinheiro. Quem é de voto, vai atrás de voto. Quem é de empreiteira, vai atrás de empreiteira. 40 bilhões. Não é só isso, mas existem outras emendas. Os parlamentares vão administrar 55 bilhões, porque existem outras emendas. Além das emendas parlamentares, existem as emendas de partido e de bancada, né? E as emendas de bancadas estaduais,
Não devemos esquecer. Essa liberação aí dos 10 bilhões, a emenda é impositiva. Chegando no final do ano, o governo tem que liberar as emendas. O ano está aí, acabou. Tem que executar. São emendas impositivas, ou seja, obrigatórias. E os deputados mais criativos do que nunca inventaram agora uma lei na LDO que tem que liberar no primeiro semestre do ano que vem. Então, no ano que vem vai ser uma liberação em toneladas, né? Porque é obrigatório liberar as emendas. Se não liberar, é crime de responsabilidade. É pedalada fiscal. É preciso liberar. Agora tem que liberar o estoque. O governo tinha ali a capacidade de atrasar e tal. Agora não. No próximo, o LDO manda liberar até metade do ano. Sabe por quê? Porque tem eleição. Então, até metade do ano tem que dar aos prefeitos, às empreiteiras, o financiamento de campanha, assim por diante. Então, assim, a criatividade não tem limites. O Congresso está poderoso demais. Tanto é que o governo, assustado com isso, pensou até em não votar o orçamento e ficar liberando 1/12 no ano que vem. 1/12 por mês.